A gente se sente privilegiado pelo Senhor em todos os aspectos, né? Por servir, por estar junto com os irmãos. Que alegria. Vocês estão bem, meus queridos? Felizes? Louvado seja o nome do Senhor. Queria que vocês abrissem sua Bíblia em 1 Pedro 4:10. Irmãos, nós estamos falando sobre uma série de mensagens a qual nós chamamos de uns aos outros, e nós entendemos que a palavra do Senhor, ela vem nos trazer mandamentos recíprocos. Nós temos falado isso há algumas semanas, e dentro desses mandamentos nós estamos aprendendo, né, a igreja como um corpo, como uma família, a viver esse uns aos outros. E dentro disso, a Bíblia ela menciona mais de 35 uns aos outros, e nós separamos pelo menos 25, e nós estamos trabalhando no decorrer dos domingos. E o tema principal, o versículo principal está em 1 Pedro 4:10, como nós temos falado, onde a palavra do Senhor diz assim: sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então sirva uns aos outros conforme o dom que recebeu. Cada um de nós somos encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então a graça de Deus, ela tem essa multiforme, cada um de nós recebemos dons e talentos para manifestar essa realidade. E dentro disso, dentro desses dons, os talentos, como eu falei, nós temos essa mutualidade, essa comunhão. Então, só como introdução aqui bem rápido do que nós estamos falando, então a série ensina a realidade em que a igreja, como o corpo de Cristo, deve viver através da comunhão e da mutualidade cristã, uns aos outros. O mandamento, todos os mandamentos que nós já falamos e vamos falar agora, está no imperativo, está numa ordem de uns aos outros. É ordenança, então não é sugestão. Retomando o que nós já falamos, não é algo que se nós quisermos fazermos, mas não, nós vamos ver na palavra do Senhor que esses verbos são ordenança. E como frase que eu deixei até aqui, gostaria de repetir novamente, uma frase que a Lorena colocou nos nossos kids, né, e serve muito para nós, é que a obediência ela nos protege. Então nós precisamos compreender que uma vez tendo uma obediência, essa obediência, ela, a princípio, ela até nos traz algo que parece que um peso, uma chateação, mas a obediência, na verdade, ela nos protege. Tenha isso no coração, meus irmãos. Da mesma forma que as nossas crianças estão aprendendo, nós precisamos aprender. O importante é que os mandamentos mútuos só são possíveis ser cumpridos através da igreja local, no encontro da família e nos encontros informais que nós temos. São mandamentos que foram destinados àqueles que foram nascidos de novo. Então, se nós pegarmos os mandamentos, qual que nós já falamos, nós vamos falar aqui agora, e nós falarmos para uma pessoa qualquer, eu tenho certeza que vai ser um pouco mais difícil ela compreender essa realidade e ela colocar em prática isso. Mas aquele que é nascido de novo, tem o entendimento, através do Espírito Santo, nós sabemos que é possível viver os mandamentos, é possível responder em obediência a esses mandamentos. E esses mandamentos, eles são praticados. Não dá para a gente viver a nossa vida sozinho, nós temos falado muito sobre isso, mas esses mandamentos eles são aprimorados e aperfeiçoados nas nossas vidas à medida que nós vivemos em comunidade. Então nós nos reunimos aos domingos para celebrar no grande dia do Senhor, amém, irmãos? Nós nos reunimos de casa em casa, nós nos reunimos em comunhão, nós nos reunimos em diversas outras oportunidades que nós temos para que nós possamos desenvolver, adorar ao Senhor e desenvolver a vida da igreja, a vida do corpo de Cristo. Então, nós falamos, né, sobre verbos, nós dividimos esses tipos de verbos em 4 classes, só trazendo aqui em memória para os irmãos. A primeira classe dos verbos é os verbos que valorizam os relacionamentos entre si. Então nós falamos de verbos recíprocos que valorizam o relacionamento dos uns aos outros. Dentro desses verbos nós falamos já aqui sobre amar, aceitar, saudar, cumprimentar uns aos outros, ter cuidado, sujeitar e suportar uns aos outros. Depois, na sequência, e hoje nós finalizamos essa segunda parte, nós estamos falando sobre os verbos que protegem o corpo. São, se por um lado, os primeiros verbos, eles valorizam o relacionamento, esses verbos a qual nós vamos falar agora, ele protege o corpo. E dentro desses verbos nós já falamos sobre não ter inveja, sobre deixar de julgar, sobre não queixar uns aos outros, não falar mal, não mordam e não devorem uns aos outros,
É até engraçado, mas a palavra do Senhor ela traz essa realidade para nós. E o pastor Fê ministrou sobre isso. Não provocar uns aos outros. E hoje nós vamos falar sobre 3 verbos, fechando essa classe dos verbos que protegem o corpo, que protegem a família, que está relacionado a não mentir uns aos outros, não mentir uns aos outros, confessar os pecados uns dos outros e perdoar uns aos outros. E depois, na sequência, nós vamos estar trabalhando os verbos que contribuem para o crescimento do corpo, que está entre eles edificar, ensinar uns aos outros, e por último a classe dos verbos que contribuem para o serviço uns dos outros. E nós temos entre eles, entre vários, sirvam uns aos outros, levem o fardo uns aos outros. Então, em algumas Bíblias até muda um pouquinho o sentido da palavra, então a gente perde um pouquinho isso, mas se você tem uma Bíblia, talvez, acredito que a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, ou a Revista Atualizada, você vai ver esse termo muito uns aos outros, em todos esses versículos a qual nós estamos falando aqui. E eu creio em nome de Jesus, e a minha oração é para que o Espírito Santo, todas as vezes que você passar por esse versículo, você grifa ele lá na sua Bíblia. Pastor, pode. Pastor, eu não quero, então não tem problema, mas anota. Mas se você puder, grifa na sua Bíblia lá e que isso comece a se tornar verdade. Você vai ver quanto uns aos outros tem. Tem 35 tipos diferentes, mas se a gente somar, tem centenas de menções sobre verbos que destinam o encorajamento à igreja a viver mutuamente, viver uns aos outros. Então, Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros. Pastor, mas na igreja tem isso? Mas na família da fé tem isso? Vamos dizer que não, mas vamos reforçar para que não tenha, amém? Então a palavra do Senhor vai dizer, Colossenses 3, nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Não mintam. Olha a palavra, olha o verbo, olha o imperativo, o mandamento. Não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Verso 10. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então, o verbo, o mandamento do Senhor é para nós não mentirmos uns aos outros. E ele dá uma explicação. Porque você já foi transformado da sua velha natureza. Ou seja, na nossa antiga natureza, nós éramos até entregues à mentira. Mas na nova natureza, nós devemos mortificar a nossa carne, porque a nossa carne ela pende, ela inclina para as coisas erradas. Então nós mortificamos a nossa carne para que nós possamos viver a verdade. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Porém, não é somente, a gente sempre vai vendo isso na Bíblia, e eu gosto muito desse entendimento. Eu gostaria que os irmãos sempre se atentassem para isso, que a Bíblia, quando ela traz ordenança e mandamento para nós, não somente ela manda a gente deixar de fazer, mas ela manda a gente, além de deixar de fazer, nós temos que fazer ao contrário. Por isso que nós temos o termo que é conversão. Então nós convertemos, então nós estávamos para um lado, agora nós vamos continuar fazendo, mas algo totalmente oposto. Então, para dar sentido e não ficar nas minhas palavras isso, Efésios 4, 25. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Por quê, irmãos? Porque somos membros do mesmo corpo. Então, não somente há um verbo para que a gente não minta, mas há uma aprovação e uma afirmação para que a gente deva dizer a verdade. Nesse texto, o apóstolo Paulo está mencionando sobre essa realidade da carne e da nova vida que nós temos em Cristo, e ele vai falar assim, aquele que roubava, deixe de roubar. Mas ele não fala assim, deixe de roubar, ponto. Ele fala assim, pelo contrário, trabalhe para que tenha, para que possa ser generoso. Então nós vamos ver que as ordenanças do Senhor, ela não está simplesmente baseada naquilo que nós não devemos fazer, mas naquilo que nós não devemos fazer, e diante disso, aquilo que nós temos que fazer totalmente ao contrário. Então, para nós entendermos um pouco mais sobre esse não mentir uns aos outros, depois que nós lemos esses versículos. Então nós lemos Colossenses 3, 9 e 10, nós lemos Efésios 4, 25. Então a definição de não mentir ao irmão, olha que interessante. O que é não mentir ao irmão? É contar a ele como verdadeiro aquilo que sabemos que é falso. É fazer
qualquer distorção da verdade é apresentar uma falsa imagem de nós mesmos ou qualquer coisa com o intuito de enganar. Então é simples, é fácil. Porém, nós precisamos compreender que a mentira é algo diabólico, irmãos. E às vezes nós somos coagidos, principalmente às vezes no trabalho ou às vezes em circunstância difícil, em a gente cair, né, diante de uma mentira, diante de um engano, e achando que é algo comum. E nós vamos falar aqui, eu já estou adiantando aqui, nós precisamos ser verdadeiros. E dentro da verdade, nós precisamos também ser sensíveis. Porque às vezes se nós somos verdadeiros e nós não formos sensíveis, nós machucamos e muitas das vezes, em vez de nós ganharmos o irmão, nós perdemos. Então existe uma realidade de nós sermos verdadeiros, mas nós precisamos ser sensíveis diante dessa verdade, pelo Senhor, pelo Espírito e tudo mais. Então, exemplos práticos na Escritura. Põe para mim Atos 5, nós vamos ler do 1 ao 11. Quem lembra dessa história, irmãos? A história de Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Até aí normal. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas você mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Meu Deus! E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Verso 6. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora o sepultaram. Verso 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Meu Deus. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado de seu marido. Verso 11 final. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Irmão, a ênfase aqui não é o dinheiro, não é, né, a circunstância. Mas, para a gente entender o pano de fundo aqui, a maioria já conhece essa história, se não todos, mas nós sabemos que uma das marcas mais importantes da igreja primitiva era a generosidade. Então, a palavra do Senhor estava sendo pregada, e muitos tinham que ir a Jerusalém para as festas, qual é a ordenança do Senhor, para eles cultuarem junto, para eles viver, né, e celebrar ao Senhor junto. E dentro dessa realidade, quando eles chegaram, muitos que estavam chegando, estavam sendo impactados pela obra do Espírito Santo, estavam sendo impactados por aquilo que estava acontecendo com a igreja. E muitos desses não voltavam para sua casa, não voltavam para o seu lar. Eles ficavam com os irmãos lá. Tamanha era a ação do Espírito Santo que os irmãos não queriam viver a vida deles mais. Eles abandonavam muitos deles as suas vidas para viver a vida da igreja, para viver com os irmãos. E diante disso, havia necessidade financeira para cuidar dos irmãos. A gente vê, diante da primeira pregação de Pedro, 3.000 é acrescentado à igreja. E aí a gente, para dar uma força, coloca 7 diáconos, como nós falamos aí, para poder resolver o problema da igreja. Mas, mediante a isso, o que estava acontecendo? Os irmãos, a Bíblia vai falar de Barnabé, um irmão poderoso, cheio do Espírito Santo, ele faz isso, ele pega um terreno dele e ele vende e ele deposita aos pés dos apóstolos. Porém, Ananias e Safira, vendo o muvuca, vendo as coisas acontecendo, falou: vou fazer isso também. Só que o que acontece? Eles vendem o terreno por um valor e eles não precisavam dar todo esse valor. O terreno era deles. Só que o que acontece? Eles vendem esse terreno e ele entrega aos apóstolos como se ele estivesse entregando todo o valor do terreno. Eles entram num consenso ali, marido e mulher, e eles mentem para os apóstolos, eles mentem para a igreja do Senhor. Porém,
no crescimento da igreja, no avanço da igreja, o Espírito Santo tendo total cuidado para que essa igreja cumpra o seu papel e o seu propósito. Não, aqui não vai entrar mentira, não vai entrar confusão. Imagine hoje, irmãos. E aí quando Pedro pergunta, ele afirma, morre, irmão, cai morto. Muitas das vezes não acontece isso fisicamente, irmãos, mas quantas pessoas estão morrendo espiritualmente porque têm mentido, irmãos? Não somente na área da finança, mas em todas as áreas da vida. Às vezes, sabe, o jeitinho brasileiro, misericórdia. Às vezes no trabalho, por causa de circunstância, para o patrão, não assume a verdade, não se coloca numa posição de verdade, mas, sabe, cheio de mentirinhas. Nós temos uma cultura brasileira em que muitas vezes nós não cumprimos com a nossa palavra. Só que a Bíblia vai falar que o povo de Deus é sim, sim, não, não. E nós precisamos ser o povo da verdade, irmãos. Nós precisamos cumprir a realidade. Imagine se essa moda pega, irmãos. Cada mentirinha que falasse caía um tumbado, irmãos. Meu Deus, não ia morrer mais gente do que no Covid. Ia ser a galera das funerárias aí, das cremação, ia... Mas a misericórdia de Deus e a graça de Deus para que nos leva ao arrependimento. Só que muitos, como nós falamos, eu quero trazer de volta aqui, nós falamos na semana passada, quando a gente vai analisar o texto da ceia, fala que nós precisamos discernir o corpo, irmãos. Então, se nós discernirmos o corpo físico de Cristo, tudo que Ele sofreu, tudo que Ele se entregou por nós, e o corpo místico que é a igreja. E se nós enganamos os irmãos da igreja, quem dera os irmãos lá fora? Então, a igreja, ela é chamada para viver na verdade. Porque o nosso Deus é a verdade, irmãos. Jesus, Ele se coloca sendo o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? E como nós podemos viver na mentira? Sendo que a Bíblia vai também falar que o diabo é o pai da mentira. Então, se por um lado, às vezes nós queremos ganhar vantagem ou tirar vantagem por uma mentira, o Deus que sonda os corações, nós não conseguimos enganá-lo, irmãos. E por um outro lado também, irmãos, a verdade, ela é o próprio Deus, como nós falamos. Nós estamos, como nós cantamos e nós celebramos, nós estamos cada vez mais num caminho a conhecer ao Senhor e a se tornar semelhante a Cristo. E Cristo é verdade, então nós temos que nos tornar essa verdade. E é interessante que nós lemos Efésios 4, e quando você vai ver Efésios, ele vai dando... Quando a gente lê por parte, a gente perde tanta riqueza de Efésios, irmãos. Se você tiver a oportunidade de ler, leia com detalhe, mas leia tipo assim, do 1 ao 6, mas sabe assim, detalhado, tranco, para você pegar toda a riqueza, porque quando a gente lê por parte, a gente perde tanta coisa. E a gente vai ver Efésios falando, né, sobre o perdão, sobre a transformação, vamos ver falando sobre a graça, depois nós vamos falar sobre o corpo do Cristo, sobre a divisão dos dons, e aí vai falar sobre a realidade de sermos cheios do Espírito. E dentro dessa realidade dos cheios do Espírito vai falar sobre isso, sobre falar a verdade, sobre não roubar mais, sobre não entrar mais nas práticas do pecado. E cheios do Espírito também vai falar sobre a sociedade do novo tipo de gente. E aí vai falar sobre um suportar aos outros, aí vai falar sobre marido amar a esposa amar marido, aí vai falar sobre os filhos, respeitar os pais respeitar os filhos, vai falar sobre os empregados e os patrões, vai falar sobre essa realidade. E no final, ela vai falar assim, para viver tudo isso, se revistam da armadura de Deus. Veja como é poderoso. Quando nós lemos só a armadura de Deus, então nós focamos. Mas quando nós vamos ver o contexto que Paulo está falando, ele está falando sobre uma realidade de ser cheio do Espírito. E aí ele entra assim, e para isso, revistam da armadura de Deus. E o que é uma armadura, irmãos? Por que um soldado, por que alguém usa uma armadura? Para se proteger. Então, as partes da armadura é uma proteção. Como nós falamos aqui, a obediência nos protege. Aquilo que fala da armadura de Deus é uma proteção para nós. E qual que é a primeira parte da armadura de Deus? Abre para mim, por favor, Efésios 6. Lucas. Vamos ler o versículo 13. Olha lá, versículo 13, que está para a introdução. Por isso, depois de tudo que Paulo está falando em Efésios lá, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. Para te proteger, irmão. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Verso 14. Portanto, fiquem firmes, primeiro, cingindo-se com a verdade. Cinto da verdade. Uma das primeiras, couraça da justiça, capacete da salvação. Depois vem todas as outras as partes que equipam a armadura. Mas a primeira parte da proteção, cingindo-se
com a verdade. Se nós não vivermos a verdade, irmão, nós estamos desprotegidos. Às vezes nós podemos, como falamos, nós podemos até nos proteger, entre aspas, com uma mentirinha, com uma coisinha, para tentar nos colocar num lugar melhor, ou para a gente não ser punido por aquilo que nós fizemos, mas nós não escondemos de Deus e nós também estamos desprotegidos do diabo, irmão. Cingindo-os com a verdade. Então a armadura, como a obediência, ela nos protege. Então nós precisamos viver essa realidade da verdade. Então, como nós falamos, o próprio Jesus Cristo, ele é a verdade, e o diabo, ele é o pai da mentira. As implicações, irmãos, os cristãos, eles devem ser sinceros. Mas como nós temos falado, sincero com sensibilidade. A verdade se trata de uma proteção ao cristão. Nós falamos aqui a armadura de Deus. Podemos até nos proteger da nossa reputação com a mentira. Porém, diante de Deus estamos expostos e diante do inimigo estaremos sem proteção contra o seu ataque. Para o bom funcionamento do corpo, nós precisamos viver a verdade. É essencial que os membros sejam honestos e confiáveis. Qualquer forma de engano prejudicará o seu ministério mútuo. Retomando aqui, para o bom funcionamento do corpo. Irmão, nós estamos falando aqui incessivamente, fortemente, sobre sermos um corpo de Cristo. Amém? Agora imagine se o seu coração sabotar os outros órgãos. Imagine seu pulmão, imagine, irmãos. Se um membro do seu corpo quiser sabotar o outro membro. Agora, como nós podemos ser o corpo de Cristo se não há verdade em nós? Se de alguma forma há mentiras entre nós. Nós precisamos levar isso muito, muito, muito a sério. Como falamos aqui, não é somente um mandamento negativo, né, de não mentir, mas também existe a responsabilidade positiva de a gente falar a verdade. Nós vivermos a verdade. 4. Não se esqueça disso. Não se esqueça disto para que o grupo de cristãos tenha diante do mundo um testemunho autêntico. É preciso que nos apeguemos de todo o coração à verdade. Irmãos, o que mais temos no mundo é mentir, irmãos. A gente não consegue confiar, a gente vê aí pelas notícias, irmão, você não consegue saber. Nenhuma notícia que era para nos ajudar, nós não conseguimos saber se é certo, se é verdade. Amém ou não? Nós vivemos numa sociedade e nós não sabemos. Aí vem uma notícia lá, você não tem certeza, você tem que buscar outras fontes para você saber que é coisas que era para facilitar a nossa vida, hoje mais prejudicam do que nos ajudam. Agora imagine nós, que somos chamados semelhantes de Deus, os representantes de Deus, o representante da verdade. E se for a mentir entre nós, irmãos? O que o mundo vai, sabe, como que nós vamos ganhar confiança? Eu creio que uma das maiores, dentro do amor, dentro de tudo aquilo que nós precisamos manifestar, mas a verdade é algo poderoso diante do povo de Deus, irmão, que nos preserva, que nos faz distinto de todas as outras pessoas. Viver a verdade, custe o que custar. E às vezes é difícil, irmãos. Às vezes é difícil. A realidade nossa, e hoje nós queremos tanto tirar vantagem em tudo, irmãos. Amém ou não amém? Nós queremos tirar vantagem. Nós precisamos viver a verdade em todos os aspectos, irmão. Falamos um pouco de financeiro, mas em todos os aspectos. Às vezes, no trabalho, marido com a esposa vai ficar brava, irmão, fala a verdade. Então nós precisamos entendermos que há uma realidade espiritual diante da igreja, de verdade, irmãos. E se o nosso Deus é verdade, se o nosso caminho é verdade, nós precisamos viver a verdade. Nós não podemos mentir, né, lá fora e principalmente dentro da igreja. Qual que é o valor desse mandamento? Nós precisamos preservar o mútuo amor, a sinceridade e a fidelidade do corpo de Cristo. Por isso recebemos a ordem de não mentirmos uns aos outros. Uma só mentira pode lançar as sementes de dúvida e do ceticismo entre os membros da igreja. Uma mentirinha, irmão, pode desgastar tudo aquilo que nós estamos construindo. A vida da igreja. Quando eu olho essa circunstância de Ananias e Safira, não é ênfase no dinheiro, não é ênfase na circunstância, mas é ênfase de uma igreja que está iniciando com verdade, irmãos. Com colunas, com fundamentos poderosos. E uma mentira, imagine, aquele cara mente, o restante infiltra tudo naquela situação da batata podre e começa
toda a igreja viveu uma... O Espírito Santo falou, não. Mata. E aí a gente vai ver lá, houve temor diante da igreja. Então algumas coisas acontecem, e é necessário que aconteça, para que haja temor diante da igreja. Para que haja ordem diante da igreja. E muitas das vezes nós não morremos fisicamente, mas quantas e quantas pessoas estão morrendo espiritualmente. Quando Paulo vai falar da ceia do Senhor, aqueles que não discernem o corpo de Cristo, há muitos entre as igrejas que estão doentes e há muitos que dormem, ou seja, muitos que já estão mortos. Por quê? Por não discernir o corpo de Cristo. Pois tomar a ceia, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo indignamente. Nós falamos muito sobre isso aqui, que nós não vemos diante de uma mesa de julgamento na hora da ceia, mas nós precisamos estar com o coração em verdade. Pecou, pisou na bola, nós precisamos confessar diante de Deus e diante do Senhor. E esse é o próximo tópico. Confesse os seus pecados uns aos outros. A gente vai ver que esses três verbos, eles se ligam um entre os outros. Então, primeiro, se nós não podemos mentir. O segundo, nós não devemos guardar para nós o pecado, o erro, mas nós devemos confessar os pecados uns dos outros. E isso é difícil, irmãos, numa igreja, na nossa geração, irmãos. Como é maravilhoso, irmãos, vendo a resposta do Senhor através da vida dos irmãos. Às vezes pesa, às vezes é difícil, mas nós temos um compromisso com a verdade, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Mais do que deixar os irmãos legal, o nosso compromisso é fazer com que todos nós nos encontremos no céu, em nome de Jesus. Mais do que trazer palavras para que a sua semana seja abençoada, nós queremos ver os irmãos salvos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, e diante do Senhor, e diante da sua igreja, celebrando as bodas do Cordeiro, em nome de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, compreendendo isso, ele vai dizer, a nossa leve e momentânea tribulação. Olha quem fala isso, Paulo, sofrendo naufrágio, morrendo, apedrejado, preso. A nossa leve e momentânea tribulação não é para comparar ao eterno peso da glória. Tendo essa certeza, essa convicção, nós enfrentamos as nossas dificuldades, matamos o nosso eu e vivemos para a glória e louvor do nosso Deus, em nome de Jesus. Confesse os pecados uns aos outros, Tiago 5,16. Portanto, confesse, irmão, não é se você quiser, não é, sabe, mas é mandamento do Senhor. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confesse os seus pecados uns aos outros. Então, nós entendemos, irmãos, essa palavra, ela está relacionada a vários sentidos. Desde o sentido, sim, de confessar para os nossos líderes, para os nossos pastores, dentro das circunstâncias, como confessar para os próprios irmãos a qual nós cometemos delito, irmãos. Às vezes fala assim, mas Deus sabe, mas coisas vão acontecer. Não, irmão, nós precisamos confessar, nós precisamos pedir. Há um entendimento, definição aqui, vou ler, para ficar mais fácil. Confessar os pecados uns dos outros é reconhecer em comunicação, irmãos. Comunicação, tem que falar, tem que ser algo comunicável. Com outros cristãos, os pecados que temos cometido. Então ele está relacionado com pedir perdão. Esse reconhecimento verbal é sinal exterior da nossa natureza interior pela ofensa cometida. Ou seja, quando eu falo, quando eu pronuncio, eu estou revelando o que aconteceu lá dentro de verdade, eu preciso pedir perdão, preciso ser curado, então eu preciso expressar de uma forma comunicativa. Dá a entender que temos a intenção de mudar e que desejamos a reconciliação. Qual que é o ministério da igreja? O ministério da reconciliação. Então, quando nós confessamos, nós desejamos a reconciliação com aquele que foi prejudicado. Entende-se que tal reconhecimento diante dos irmãos seja procedido ou acompanhado por igual confissão do pecado a Deus, como aconteceu no Salmo 51, através de Davi. Quando Davi peca com Betseba e com Urias, e depois ele faz aquele Salmo 51, onde ele faz um salmo de arrependimento, pedindo perdão, e no próprio Salmo ele reconhece que ele vai pedir perdão, e ele vai, diante da comunidade, ele vai fazer as maravilhas do Senhor, a partir do momento que ele confessa e ele recebe o perdão. Nós temos vários exemplos práticos nas Escrituras, irmãos. Em Atos 19, 18, 20, está falando uns cristãos que foram convertidos em Éfeso. E diante da verdade, a conversão deles foi tão poderosa que eles começaram a se arrepender publicamente nas praças, pedindo perdão. A ponto, eles faziam magias, eles tinham livros de magias caríssimos.
E eles pegavam esses livros, e eles iam queimar em praça pública, anunciando a sua conversão, anunciando que eles precisavam do arrependimento, que eles queriam ser perdoados. Nós vamos ver a pregação de Pedro no batismo dos 3.000 em Atos 2,37, quem lembra? Quando Pedro ele começa a proferir aquelas palavras poderosas, falando, ele colocando que os irmãos tinham crucificado Cristo, o Rei da Glória. Os irmãos entram em desespero, e os irmãos perguntam, ainda não é irmãos de certa forma, né? Mas perguntam para Pedro, o que nós temos que fazer? E ele fala assim, arrependam-se e sejam batizados. E eles se arrependem e são batizados. 3.000 irmãos, olha que batismo poderoso. Não sei como que foi essa situação, mas 3.000 sendo batizados publicamente. Isso é o batismo, irmão. É confessar publicamente que nós precisamos mudar de vida, nós precisamos nascer de novo. Essa é a realidade do batismo, essa é a realidade da nossa. Nós precisamos confessar. Situações em que tornam necessário a confissão. O cristão deve confessar os seus pecados a outras pessoas quando tem ofendido um irmão em Cristo, ficando o relacionamento entre os dois prejudicado ou rompido pelo ressentimento. Mateus 5, 23, 24 vai falar assim, quando você for trazer a sua oferta no altar, e aí você lembra que o seu irmão, você tem algum problema com o seu irmão, o que fala? Deixa a sua oferta, reconcilie com o irmão, depois volta, irmão, não volta a oferta, aí volta e faz a sua oferta. E às vezes nós levamos isso aqui para o dinheiro, mas não é só oferta do dinheiro, é só oferta de adoração, só oferta de entrega, sua vida como oferta ao Senhor, irmão. Quando você lembra disso, e você lembra que tem um problema com o irmão, vai, reconcilia com o irmão, depois volta e faça a sua oferta. É como, por exemplo, assim, a Jéssica, se fosse ministrar hoje, imagine, chega nesse ponto. Irmãos, antes da gente adorar o Senhor aqui, para ser verdade, vamos trazer a memória aí se alguém tem algum problema com o outro, amém? Então vamos lá, vai dar uns minutos aqui, os irmãos vão fazendo um sonzinho aqui, os irmãos, pensa aí, ora aí, vê se tem um problema, se reconcilia aí. Irmão, beleza? Todo mundo reconcilia, vamos viver a verdade agora vamos adorar? Já reconciliou? A seriedade, irmão, que é viver a igreja. A seriedade que é adorar o Senhor. A seriedade que é servir ao Senhor, ser parte do seu corpo. Os pecados uns aos outros são as chagas do corpo de Cristo no dia de hoje, irmão. A comunidade, a igreja física, na verdade a igreja, né? Ela não é a comunidade, mas a comunidade como igreja, por causa dos seus pecados, tem causado chagas no corpo de Cristo, irmãos. Tem feito com que a esposa de Cristo não consiga ser purificada, ser limpa, ser transformada. O que nós estamos fazendo diante dessa realidade? Nós precisamos parar de mentir, nós precisamos pedir perdão quando nós ofendemos. Vai acontecer, irmão, nós vamos errar. Eu falo para os irmãos aqui, eu abro meu coração, eu vou errar com os irmãos. Mas sabe o que é maravilhoso do cristão? É que eu vou pedir perdão, e eu vou mudar, e ao eu mudar, você é obrigado a me perdoar, irmão. Porque se você não perdoar, o negócio está com você. Mas nós precisamos confessar. Sabe, pecados que às vezes você não consegue vencer, irmãos. Chame irmãos que você julga ser espiritual. Não é qualquer um, confessar o pecado. É pessoas maduras, pessoas que são exemplos de semelhança. Eu duvido aqui, você não vai ter ninguém que você olha e fala assim, cara, eu tenho esse cara como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Era para ter todo mundo, mas às vezes você tem aquele problema. Você precisa abrir seu coração para irmãos para ser curados. Irmãos, tem quantos e quantos pecados que é deliberado, pessoas que vivem no pecado e tá morrendo sozinho, precisa confessar, precisa abrir o coração para ser curado em nome de Jesus. E irmãos maduros não vão te julgar, não vão te matar, te crucificar, mas vão te orientar. Tenho amigos aqui que abriram o coração para nós e hoje, para a glória do nosso Deus, está sendo curado, transformado pelo poder de Deus, mas não por causa de nós, mas porque é mandamento do Senhor. Quando confessa e deixa, encontra misericórdia. E às vezes é difícil deixar, e aí os irmãos estão aí para ajudar uns aos outros. Por quê? Porque ele é parte do meu corpo, e se o Nata está dando mal, vai dar mal para mim. Se o Alê está ruim em alguma situação, o problema é dele, ele não vai voltar para mim. Se nós somos um corpo, é essa a realidade. Então nós precisamos compreender isso em nome de Jesus. Nós precisamos pedir perdão por irmão que a gente pisou na bola. Nós precisamos pedir perdão às vezes por circunstâncias, N circunstâncias, a qual acontece na nossa vida. Nós precisamos de orientações, muitas vezes estamos presos por causa disso. Nós temos que ser aconselhados pelos líderes, pelas pessoas espirituais da igreja relacionado a essa circunstância. Por quê? Porque o pecado ele prejudica a paz, a unidade e o testemunho público da igreja toda, como eu falei, como um corpo. Devemos confessar, para podermos sermos
libertos, para podermos sermos livres em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, irmão, nós estamos trabalhando no discipulado, um pouco, está devagar, mas nós estamos avançando no discipulado, alguns irmãos já se entregando no coração do discipulado. Nós precisamos, irmãos, pedir perdão, nós precisamos ter orientação, nós precisamos, crescer juntos. A vida com o Senhor vai nos levar a nós ficarmos incomodados quando nós temos problema com alguém ou com algum pecado a qual nós estamos vivendo e cometendo. Nós precisamos ser libertos em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós precisamos confessar uns aos outros. Quantos e quantos, irmãos, testemunhos que a gente tem de irmãos que são libertos quando abre a boca, irmão. A gente pensa que confessar pecado é somente falar, quando nós erramos com alguém e tal. Mas não, às vezes as nossas dificuldades, as nossas limitações. Às vezes problema que eu tenho com o irmão, às vezes problema que eu tenho com o outro. É tão poderosa a circunstância do pecado, que eu lembro, já falei aqui, já falei em outras circunstâncias, mas nós assistimos há um tempo atrás o filme do Peter Pan e Capitão Gancho, o novo filme, não sei quem assistiu. E aí esse filme ele dá essa ênfase ele dá uma ênfase pro vilão, ele dá uma ênfase um pouco sobre a história do Capitão Gancho. E aí em determinado momento lá conta a história tô contando o filme, vocês vão assistir, mas é um filme antigo. Aí ele conta a história do Capitão Gancho. E aí o Capitão Gancho, ele tem problema com o Peter Pan, porque no passado ele era um dos meninos perdidos. E o Peter Pan pisa na bola com ele. E aí cresce essa rixa e daí eles ficam esses adversários até o final, que é onde acontece a rivalidade do Peter Pan e do Capitão Gancho. Só que chega um momento em que ele abre o coração pro Peter Pan e daí a conversa vai indo. E aí, sabe o que o Peter Pan faz? Pede perdão pro Capitão Gancho. Pede perdão pro Capitão Gancho. O Capitão Gancho entra em crise. Não, você não pode pedir perdão. Porque deve acabar a nossa história. Ele falou, não, eu estou arrependido, eu quero pedir perdão para você. Mas eu comecei a trazer para a realidade da nossa vida. Ele pediu perdão, o cara, não quero perdão seu, porque vai perder a graça. Porque a graça a nós é a gente ser revilão. E aí eu sempre vou ir contra você, você vai contra ele, por causa desse problema. Se você pedir perdão, acaba. Olha que coisa poderosa, irmão. Eu sei que é uma ilustração muito boba, mas, cara, quando vê o perdão, acaba. Então o Fê tem um negócio contra mim e tal. E eu não sei, nós não se conversa e tal. E aí vive vidas, essa é uma situação. E aí fala, Fê, nossa, cara, me perdoe e tal. Perdoa, acabou. Ponto final. Cura, transformação, através do pedir perdão. E aí nós entramos no último tópico para a gente orar. Se a gente tem que pedir perdão, se a gente tem que pedir perdão, a gente também tem que perdoar uns aos outros. E aí é algo que, em nome de Jesus, a minha oração é que essa igreja seja curada, sarada cada vez mais relacionado a isso. Então, se nós não devemos mentir, nós devemos falar a verdade, nós devemos confessar e nós devemos pedir perdão uns para os outros, nós devemos também perdoar, irmãos. Abra comigo, por favor. Efésios 4, 31, 32. Que não haja no meio de vocês qualquer... Olha as coisas, irmãos. Por que acontecem essas coisas no meio da igreja? Olha, amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. O que, irmãos? Perdoando uns aos outros. E qual que é o nível de perdão? Quando a pessoa vir e mudar de vida, quando acontecer alguma coisa, ou quando ela tomar uma iniciativa? Não. Como Deus em Cristo perdoou vocês. A igreja de Cristo, ela deve perdoar. Da mesma forma que nós devemos amar, não como as pessoas nos amam, mas como Cristo nos amou, nós devemos perdoar da mesma forma que nós somos perdoados. Talvez aquele que não perdoa, e pelo Espírito nós vamos ser... O Senhor vai tratar nos nossos corações nessa noite. Talvez nós não perdoamos porque nós não compreendemos o quão agressivos nós fomos ao Senhor. Nós não entendemos a cruz, nós não entendemos tudo o que Jesus sofreu, que era o meu, que era o seu lugar. Barrabás representava a minha vida e a sua vida. Nós éramos para ser condenados, mas Ele assumiu o nosso lugar para nos perdoar. E à medida que nós vamos entendendo isso, a nossa resposta deve ser perdoar uns aos outros. E por que eu estou dando uma ênfase nisso aqui, irmãos? Porque nós temos bastantes irmãos aqui, a maioria, nós viemos de outros contextos, nós viemos de outras igrejas, nós viemos de outra liderança.
pastor Fê até já adiantou essa oração, mas nós vamos orar daqui a pouco novamente por isso. Mas quantos de nós ainda, muitas das vezes, estão presos no passado, irmãos? Estão presos por causa de falas, por causa de ministrações, por causa de lideranças abusivas, de pastores que enganaram, de amizades. Quantos de nós estão com circunstâncias por causa de família, por causa de pai, por causa de mãe, por causa de irmãos? Quantos de nós estamos presos? Sabe? A nossa vida não flui porque falta perdão, irmãos. E essa realidade é com todos nós. Só que o que acontece? Todos nós vamos passar por momentos disso, mas em nome de Jesus nós precisamos orar, nos arrepender e clamar, e quando necessário confessar uns aos outros que a gente não consegue, para pedir ajuda em oração, para junto nós orarmos, para nós liberarmos, para virarmos a página e seguir uma nova vida em Cristo Jesus. Lembro até hoje, irmã Nehama do Bosque para Jesus, levando nós no caminho do bosque para Jesus, no caminho em Curitiba, onde tem um bosque, onde nós vamos passando e tem umas imagens e cenas da história de Jesus, e a irmã Nehama, tudo do seu sotaque alemão, misturado com português, com inglês, falando tudo, né? Então, pastores, Christian, Felipe, ajuda Fê, o Fê, Felipe, vamos conhecer, vai mostrando, e de repente chega diante da imagem de já o menino Jesus, e a irmã Nehama fala assim: pastores, nós sabe por que Jesus veio como menino? Teve que nascer da maneira que nasceu? Foi uma criança, né? Por que isso? Aí ela traz, por que nós também, como Jesus, devemos nascer de novo? Porque quem nasce de novo não tem passado. Porque aquele que nasce de novo, a sua história do passado já não tem mais sentido. Nasceu de novo, é uma nova história. Jesus nasceu de novo, nos ensinando que nele, nós devemos nascer de novo. Uau! Uau! Quantos de nós nascemos de novo, mas ainda estamos segurando coisas do passado? E o perdão é algo, irmãos, que sendo cristão, compreendendo o perdão que nós tivemos de Cristo, nós precisamos perdoar, nós precisamos liberar, nós precisamos fluir e avançar. Irmão, em nome de Jesus, vira a página. Se porventura fala, pastor, é difícil, e eu sei que é difícil, mas nós estamos aqui para nós orarmos juntos, para nós caminharmos juntos e para nós vencermos juntos. Mas isso vai te matar, e se te matar, vai matar a gente também, porque nós somos um corpo. Nós precisamos pedir perdão, ser liberados e liberar as pessoas, irmãos. Aí eu estou falando de igreja, mas às vezes, quantos de nós tem problema, irmãos? Nós vivemos uma geração complicada. E eu conheço a história de muitos aqui, a maioria são meus amigos, e eu sei que vem de um contexto difícil, com pai, com mãe, com os irmãos. E quantos de nós aqui tem ainda preso o ressentimento do pai, por causa de coisas que aconteceram no passado? Tem ressentimento, palavras de mãe, palavras de irmãos, às vezes palavras até mesmo de profissionais, de chefe, de pessoas que você trabalhou um dia e lançou uma palavra, e essa palavra tem machucado você, e você tem guardado aí, e tem te matado, tem te ferido, tem não permitindo você crescer e se desenvolver. O Senhor, Ele quer que nós sejamos um corpo saudável, um corpo sem chagas, um corpo curado. Manifesta verdade, manifesta vida e cura. Como o pastor disse aqui, parece até mesmo heresia, mas a igreja, ela tem poder de perdoar pecados. O que a palavra que nós acabamos de ler? Confessem uns aos outros, perdoem uns aos outros. É o ministério da igreja, o ministério da reconciliação, de perdoar uns aos outros. Nós precisamos perdoar, nós precisamos liberar perdão. Pastor Carlos Reis, um dos nossos pastores, ele falava assim, você não perdoar é como você beber veneno, esperando que o outro morra. É muito forte isso. É você beber o veneno e falar assim, tomara que fulano tal morra. Mas a característica do cristão, da igreja de Cristo, é viver a verdade. É ter o ministério da reconciliação, é pedir perdão, e é perdoar, e é liberar. Pastor, mas foi ele. Não importa, irmãos. Olha para Cristo. Olha, irmãos, o que a gente faz para Cristo todos os dias. Todos nós, irmãos, vamos ser sinceros. Se fosse colocar na balança o nosso merecimento,
A gente sai daqui, chora em línguas, charamaná e pula, dança, mas sai ali e a gente já pisa na bola. Imagine se o Senhor fosse levar em conta os nossos pecados, as nossas circunstâncias. E nós vamos deixar os irmãos presos com isso. Nós não liberamos a pessoa de viver e nós não vivemos também. Há uma realidade, a cura no perdão, irmãos. A cura no perdão. E nessa noite, no nome de Jesus, eu quero que nós venhamos a orar e nós venhamos nos entregar ao Senhor para que a gente possa ser liberto de uma vez por todas. Se há alguma coisa entre nós, que nós possamos ser libertos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai falar em Mateus 18, 21 ao 35, a parábola do credor incompassivo. E o credor, ele deve um valor para o seu senhor. O Senhor vai ajustar conta, a palavra do Senhor vai dizer. O Senhor vai ajustar conta dos seus servos. E ele chama todos aqueles que deviam para ele e vão prestar conta. E aí chega esse credor, a qual ele deve 10.000 talentos. O talento, ele equivale a 6.000 denários. Pensa junto comigo aí. Isso está difícil, mas 10.000 talentos, cada talento vale 6.000 denários. E o que é 6.000 denários? Um denário é um dia de trabalho. Então 6.000 denários é 6.000 dias de trabalho. 6.000 vezes 10.000, 60 milhões, galera da matemática, contabilidade, eles não me ajudam aí? 60 milhões? Jesus coloca esse cálculo para ver que é incontável a dívida do cara. O cara tem que trabalhar 60 milhões de dias para poder pagar a dívida. E o que acontece na história, depois você lê, ela vai falar que ele chega para o Senhor, ele se prostra diante do Senhor e fala assim, ó, Senhor, tem misericórdia de mim, eu lhe pagarei. Mentira, não vai pagar. O Senhor ele fala assim, não, vou usar aquelas palavras aqui, pode pôr para vender, porque era assim que era o trato de quem devia. Vende a esposa, vende os filhos. Olha a realidade, irmãos. O que eu aprendo com isso? Nossa dívida, nosso pecado, nós nunca peca sozinho, irmãos. Nossa esposa, o cônjuge, marido, sempre no nosso pecado nós levamos a galera junto. Nós levamos a esposa, nós levamos os filhos, nós levamos a comunidade. Nós nunca, depois que a gente entende a verdade em Cristo, nós nunca mais peca sozinho. Nós nunca mais peca de boa e nós nunca mais peca sozinho. Sempre nós, transgredindo a lei do Senhor, nós prejudicamos as pessoas ao nosso redor. E aí esse credor ele fala assim, ó, não venda minha esposa, não venda tem misericórdia, eu vou pagar tudo. E de tanto insistir, ele perdoa. O Senhor perdoa, fala, beleza, está perdoado. E aquele cara sai livre, nossa, fui perdoado. De repente ele encontrou um cara lá que devia, eu não lembro agora quanto que é, eu sei que alguns denários devia para ele. Aí ele pega o cara e fala assim, nossa, cara deve para mim. Ele pega o cara no pescoço e começa a falar, me paga o que você deve, me paga o que você deve. E aí um vê a situação, vai lá e fala para o Senhor. Fala assim, ó, aquele cara que você acabou de perdoar aí, ó, ele está lá arrumando confusão com o cara não deve para ele. Manda chamar ele, chama ele lá. Aí chega dentro do Senhor e fala, viu? Vou usar as minhas palavras, tá? Você está de brincadeira comigo, cara? Eu acabei de te perdoar e agora seu irmão que deve, você não perdoa ele? Aí ele fala assim, ó, vai, pega os verdugos, pega os caras que maltratam, os caras que vai dar uma lição para você e vai ser preso e vai ser torturado até pagar tudo o que você me deve. Alguns, apesar de há controvérsia, mas não é sobre salvação. Ele não perdeu a salvação, mas ele ia pagar com a sua própria... Por quê? Porque ele não perdoou. Ele recebeu o perdão, mas ele não perdoou. Olha como é sério, irmãos. Jesus estava falando isso quando Pedro pergunta para ele quantas vezes nós devemos perdoar uns aos outros. Até 7, Senhor. Está falando todo glorioso. Perdoei 7 vezes, meu irmão, hoje. Até 7, tá bom? Agora no 8º eu posso partir para o fight? Não digo 7, mas 70 vezes 7. E aí ele conta essa parábola. O quanto nós devemos perdoar os nossos irmãos. Irmãos, isso é poderoso, isso é forte. Gênesis 33, 10. Todo mundo conhece a história de Jacó, que enganou o seu irmão Esaú, amém? E Deus manda ele voltar agora a resolver o problema que ele tinha. Jacó ele foge, a mãe dele ajuda, toda a situação acontece, e ele lá recebe as esposas, os filhos, muita herança, o Senhor é com ele. Agora o Senhor fala assim, ó, só que você tem uma dívida, Jacó. Primeiro você tem um propósito lá, que o seu propósito não é aqui. Já cumpriu o que você tinha que cumprir aqui, agora volta, você tem que resolver umas paradas lá. E aí ele volta e ele fica sabendo que o irmão dele está sabendo que ele está voltando,
E o irmão dele vem para cima com um monte de soldado, irmão. Ele entra em desespero. Aí ele começa a fazer uma estratégia, né? Manda presente pro irmão, começa a mandar. Mas Jacó, dentro de toda a enganação de Jacó, nesse momento, nós entendemos que ele está sincero, ele quer o perdão do irmão. Ele quer a reconciliação. Põe o irmão, né? Poderia ser que ia. E aí chega nesse versículo 10, onde ele encontra de fato com Esaú. E ele fala assim: mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. É como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. Reconciliar com o irmão é ver o semblante de Deus. Sabe? Restaurar a comunhão. Quando nós restauramos a comunhão do irmão, é quando nós estamos, sabe, observando, estamos um encontro e olhando a face do próprio Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Tanto é que de todos os ministérios que nós chamamos de ministério, a Bíblia só vai falar um ministério da igreja: o ministério da reconciliação. Ah, irmãos, é poderoso demais. Eu não sei o que fizeram, mas eu sei o que eu sei o que Jesus fez por mim. Eu sei o que Jesus fez por você, irmão. Nós somos chamados a pedir perdão, nós somos chamados a perdoar. Duas historinhas aqui, tem a confissão e a morte de Estevão, quem lembra? Estevão sendo apedrejado, como Jesus, ele olha o céu, ele contempla o céu, e ele vê a glória de Deus, olha lá a reconciliação, e ele fala assim: Senhor, não impute eles esse pecado, Senhor. O cara sendo apedrejado, irmão, não tem noção disso. Ah, mas falou mal, mas me apunhalou, mas escreveu no Facebook, mas postou no Instagram. O cara está sendo apedrejado à morte, irmão. Nós falamos no acampamento a história de Filemão. Leia Filemão, só tem um capítulo, irmão. A história de Filemão. Onésimo, o escravo de Filemão. Ele rouba talvez Filemão, acontece alguma coisa, e ele vai embora. E ele encontra numa das cadeias da vida, ele encontra Paulo. E através do testemunho de Paulo e a pregação do apóstolo Paulo, Onésimo se converte, irmão. E eu trazendo pelo meu entendimento, Onésimo abre com Paulo, ele fala assim: só que eu tenho um problema. Eu tenho uma dívida com Filemão, eu fugi dele, eu sou escravo dele. Paulo falou: Filemão, peraí. Tranquilo, irmão, Filemão é dos nossos. Fica na paz. Eu ganhei Filemão para Cristo. E ele pega e escreve uma carta para Onésimo. E fala assim: só que você vai ter que entregar essa carta. Dá uma carta para Onésimo, que é a carta de Filemão. E ele, Onésimo, vai entregar para Filemão a carta. Onde nós lemos a carta do apóstolo Paulo a Filemão. E aí está falando assim, ó: lembra de Onésimo, que outrora não era útil? O nome de Onésimo significa útil. Que outrora não era útil para você, mas agora ele é útil. Ele foi embora como um escravo, mas agora receba ele como um irmão. Ele pecou contra você? Põe na minha conta. Ou melhor dizendo, eu não preciso nem lembrar que você deve sua vida para mim. Imagina, irmãos. O irmão velho fala: não, peraí, Fê, você deve sua vida para mim, cara. Nossa, que pastor. Paulo usa, mete carteirada mesmo, como é que fala? O crachado, ele está aqui, ó. Você deve sua vida para mim, então receba ele. E não mais como escravo. Ah, pastor, mas então perdoou tudo. Não, ele ia ter que arcar com a substância, ele ia trabalhar, não sei o que ia acontecer. Mas ele fala assim: mas agora trate ele como um irmão. O poder do perdão, irmão. Ah, mas ele faz parte da família. Toda hora, irmãos, nós não estamos muitas vezes como o filho pródigo, pegando as coisas e indo embora. Mas toda hora nós estamos como o irmão mais velho, achando que nós temos direito, criticando e não querendo festejar com o irmão que chegou, que estava morto, que estava perdido. E a gente, numa era de mimimi, a gente pega, né, fica bravinho, ranzinza e fala: não vou comemorar, não vou festejar. E o pai se alegrando, irmão. E o pai indo de atrás, nós falamos: irmãos, filho, é necessário festejar. Como Deus nos perdoou. Isaías 43, 25, vai dizer assim, Isaías vai dizendo assim, o profeta do Senhor:
Deus dizendo, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. É até engraçado Deus falando, né? Eu sou o que apago as suas transgressões por amor de mim mesmo. Dos seus pecados que você cometeu, não me lembrarei mais. Deus dizendo isso para nós. Deus, de acordo não é com o seu amor que eu tenho, é com o meu próprio amor, com o amor que eu tenho. Seu pecado eu não lembro mais. Qual é o amor qual é a situação que nós temos que olhar para perdoar os nossos irmãos? O amor de Deus para nós, em nome de Jesus. Nós precisamos viver essa realidade, irmãos. Os mandamentos recíprocos. Deus quer que nós venhamos a viver uma vida de verdade. Mas diante de uma maturidade, nós crescemos e buscando em maturidade. Nós crescemos na estatura de Cristo. Nós vamos vivendo a verdade. E à medida que nós vamos vivendo a verdade, nós vamos se colocar nesse lugar, irmão, onde os irmãos podem confiar em nós. Sabe qual que é umas características da igreja madura? Quando a igreja não depende somente do pastor, mas existe um time de diaconia, existe um time de coordenação, existe um time de irmãos experimentados no Senhor, curados, transformados no Senhor, que estão, através da sua vida e da comunhão com a igreja, manifestando Cristo e curando e sarando a vida dos outros através do Espírito da igreja, irmãos. Porque nunca foi sobre o pastor, nunca foi sobre uma liderança, foi sobre homens e mulheres que foram perdoados e agora perdoam, que foram curados e agora são usados para curar a vida das outras pessoas. Então, há um desafio grande para nós vivermos uns aos outros. Porque quando nós vivemos uns aos outros, nós vamos poder compartilhar com as pessoas lá fora. Nós vamos poder dizer a verdade, nós vamos ser luz de verdade, sal de verdade. Não mentir, não confessar, não pedir perdão, não perdoar, são sintomas, irmãos, de um corpo doente. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, por isso há entre vós muitos doentes e muitos que já morreram, irmãos. E a minha oração em nome de Jesus é como o corpo de Cristo que nós venhamos ser nessa noite, tocados pelo Espírito Santo, irmãos.